Olá, pessoal! Eu sou a professora Érica e estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de Biologia do segundo ano. O assunto de hoje é sobre vírus. Bem, a palavra vírus vem do latim virus, que significa veneno. Então, ao pé da letra, o significado da palavra vírus é esse. O vírus, gente, começou a ser estudado em 1883 por um cientista chamado Adolf Meyer. Ele observou que a planta do tabaco, aquela do fumo, tinha uma doença chamada mosaico do tabaco, que deixava a folha amarelada. Ele pegou uma folha de uma planta doente e macerou ela todinha e borrifou uma planta que estava sadia. Ele percebeu que ao contato com o material dessa planta doente deixava as plantas sadias também adoecidas. Então ele acreditou que dentro daquela planta doente existia algum tipo de veneno que adoecia as demais. Quais as características gerais dos vírus? São seres acelulares. O que significa isso? Eles não têm presença de células. São organismos muito simples. Ou seja, aquele formato da célula que a gente conhece, de membrana plasmática, citoplasma, núcleo, organelas, eles não têm nada disso. Poxa, então que danada eles têm? Eles têm somente uma membrana de proteína e o material genético dentro. Eles são basicamente isso. Eles não têm aquelas organelas que a gente estudou ano passado. Os ribossomos, mitocôndria, retículo endoplasmático. Cada um tem a sua função dentro da célula para fazer a célula funcionar. Só que eles não têm nada disso. Outra característica são parasitas intracelulares obrigatórios. O que vem a ser isso? Como eles não têm organelas nenhuma, eles não têm organização celular e muito menos metabolismo. O que é metabolismo? É a função da célula, né? Cada uma dessas organelas tem sua função para fazer a célula funcionar. Então, como eles não têm capacidade de metabolismo. Eles precisam entrar dentro de uma célula viva para conseguir realizar suas atividades. Por isso que eles são parasitas intracelulares. Aqui essa imagem está mostrando um grupo de vírus atacando umas células. Quando estão fora das células, os vírus podem se cristalizar, ficando inativos e retornando suas atividades quando encontram um ser vivo. Quer dizer que eles podem diminuir o metabolismo, professora? Não. Diminui o metabolismo, como eu falei agora há pouco, eles não têm metabolismo próprio. Quem diminui o metabolismo são os seres vivos, né? Por exemplo, um urso, ele diminui o metabolismo para poder hibernar. Mas eles se cristalizam, que é aquele tempo que eles conseguem ficar fora de uma célula hospedeira, ainda vivos. Alguns vírus têm uma capacidade de cristalização maior do que outros. Alguns conseguem alguns minutos, outros horas, dias. E tem algumas variações de vírus que conseguem ficar até anos fora de uma célula hospedeira cristalizado. Os vírus, eles são específicos para cada tipo de célula. Ou seja, tem aqueles vírus que atacam vegetais, que como eu citei do tabaco, mas tem outros vírus que atacam outras plantas também. Aqui o exemplo do mosaico dourado do feijoeiro, que é um vírus que ataca o pé de feijão. Tem alguns vírus que atacam bactérias, que são conhecidos como vírus bacteriófagos. E tem aqueles vírus que atacam os animais, entre eles nós, os seres humanos. Então, se ele não tem metabolismo, professor, eles são seres vivos? Essa pergunta, gente, dos vírus serem seres vivos é uma discussão acalorada entre os biólogos e os cientistas que trabalham com os vírus. Um grupo
acredita que não, por não ter, justamente com essa justificativa. Como eles não conseguem sobreviver fora de uma célula, eles não têm metabolismo próprio, são acelulares, então eles não são seres vivos. Contudo, tem um outro grupo que defende que eles são, porque eles têm capacidade de replicação, ou seja, de reprodução, mesmo essa replicação sendo dentro de uma célula hospedeira, tá? Eles não conseguem fazer nada disso fora de uma célula hospedeira. Mas mesmo assim, dentro eles têm capacidade de replicação, tem capacidade de evolução. Evolução, gente, não é melhorar, evolução é mudar. Eu vou trazer um exemplo que a gente está escutando o tempo todo na mídia, que o Covid, ele chegou aqui no Brasil com a variação, e hoje nós temos aproximadamente 3 diferentes. Então, isso é evolução, é mudar, modificar. E tem capacidade de hereditariedade, ou seja, essa evolução que aconteceu, essa mudança, eles têm capacidade de passar para as próximas gerações. Como esse dilema é antigo e eles não chegam num consenso, então os vírus eles não são incluídos em nenhum dos 5 reinos. Que a gente viu nas aulas passadas, que nós são os 5 reinos, né? Monera, protista, fungi, plantae e animal. Então, os vírus não se encaixam em nenhum dos 5, eles são grupo à parte. Essa daqui é a estrutura de uma estrutura básica de um vírus. Ele tem praticamente uma camada, uma membrana de lipoproteína, que é gordura e proteína, e o material genético dentro. E quanto à reprodução, como é que os vírus fazem para se reproduzir, para viver? Aqui em cima, no início, temos um exemplo de um vírus. Vou dizer aqui que é o vírus da gripe. Então, esse vírus entra no organismo da pessoa, ou de algum outro ser vivo, de um outro animal. Esse vírus entra no organismo e procura uma célula para fazer ela de hospedeira, para parasitar essa célula. Quando ele encontra essa célula, ele deposita seu material genético dentro dessa célula. Uma vez que esse material genético está dentro da célula, ele vai utilizar todo o metabolismo daquela célula que está parasitando, vai utilizar a energia dela, o processo de as proteínas, tá? E vai começar a se duplicar. Depois que o processo de duplicação está completo, ele começa a se reproduzir lá dentro. A célula hospedeira não vai suportar mais a quantidade de vírus que tem dentro dela e vai ocorrer uma lise, que é um rompimento da membrana dela. Quando ocorre esse rompimento, a lógica é que a célula hospedeira ela vai morrer. Então, cada um desses vírus que estavam lá dentro, eles vão fazer o quê? Vão procurar uma outra célula sadia e viva para reiniciar esse ciclo. E aí, quando se instala a infecção, quando eles começam a se espalhar. Nosso organismo tem algumas defesas contra os vírus. São elas as vacinas e os anticorpos. As vacinas são aquelas que a gente toma desde recém-nascido. O que é que tem nas vacinas? Tem o vírus, as vacinas servem tanto para vírus como para bactérias. Tem algumas vacinas que são para doenças causadas por vírus e tem algumas vacinas que são para doenças causadas por bactérias. O que é que tem nas vacinas? Pode ter o vírus morto ou o vírus atenuado, ou a bactéria atenuada. O que é atenuado? É enfraquecido. Ele não, quando entra no nosso organismo, não tem capacidade de provocar uma infecção. Então, quando a gente toma uma vacina, nossas células de defesa, que a gente viu também no ano passado, que são os leucócitos, eles vão lá e percebem que dentro daquele material tem um agente que pode provocar uma doença. Então, essas células de defesa vão começar a produzir os anticorpos. Então, as vacinas são os que a gente encontra pronto e os anticorpos são os nossos, do nosso organismo. Vocês já devem ter ouvido falar que um recém-nascido ele nasce quase nulo de anticorpos. O primeiro contato que ele tem de anticorpos é com o leite materno, que ele recebe ali uma carga de anticorpos que é da mãe dele. E depois disso ele vai
produzindo anticorpos com as vacinas ou adoecendo, que é assim que a gente produz anticorpos também, né? Adoecendo. Uma pergunta que sempre me fazem nas aulas presenciais é por que a gente tem que tomar algumas vacinas uma vez na vida, como é, por exemplo, o caso da vacina do sarampo, e outras vacinas a gente tem que tomar com mais frequência, como é o caso da vacina da gripe. Eu falei que os vírus têm capacidade de evolução, de mutação. Alguns vírus, gente, são mais mutagênicos do que outros. O que significa isso? Que eles têm uma capacidade de modificar com maior facilidade. O vírus do sarampo, ele não tem essa capacidade de modificação muito grande. Então, a pessoa toma a vacina, produz anticorpos e está imune. Ou então adoece e está imune. O que não acontece com o vírus da gripe. Toda vez que a gente gripa, a gente não está gripando do mesmo vírus, a gente está gripando uma variação diferente do vírus. Então, por isso que a gente precisa tomar a vacina do vírus da gripe todo ano, porque a cada ciclo ele modifica. Ainda falando sobre doenças, nesses últimos meses a gente tem ouvido nos noticiários duas palavras que eu não sei se todo mundo sabe o significado delas. Uma é epidemia e a outra é pandemia. O que significa essas palavras? Epidemia, gente, é toda doença que surge e se espalha em uma dada região por tempo limitado, atingindo um número de pessoas acima do normal. Essa imagem aqui, não sei se vocês reconhecem, foi de um surto de ebola que teve no continente africano, eu acho que em 2014. Por que o surto de ebola foi uma epidemia e não uma pandemia? Vocês vão se fazer a seguinte pergunta. O surto de ebola atingiu um número muito grande de pessoas? Sim. Se espalhou pelo mundo todo? Não. Ficou numa dada região, ali no continente africano. Alguns casos que ocorreu de ebola fora do continente africano foram de pessoas que estiveram lá. E mesmo assim, essa doença não se propagou para onde eles foram. E a outra pergunta, essa doença permanece até hoje? Não, o surto foi controlado. Então, em uma dada região, atingiu um grande número de pessoas, mas contudo, ele foi controlado. Então, isso é uma epidemia. Já uma pandemia é um número fora do comum de casos, que pode atingir mais de um continente ou o mundo todo, que é o caso agora do exemplo do Covid. Aqui foi um mapa que eu retirei do site da BBC, mostrando os países. Essas bolinhas aqui marcam os países onde tem surto da doença do Covid. Então, quase todos os países no mundo têm registro de casos. Então, isso representa uma pandemia. E para encerrar, eu trouxe aqui alguns exemplos de doenças causadas por vírus. Só são essas, não, tem muito mais. Mas essas daqui são umas bem comuns. A nossa gripe comum, a poliomielite, que é conhecida como paralisia infantil. Antigamente ela era chamada assim de paralisia infantil. A dengue e suas variações, né? A zika, a chikungunya, a febre amarela, raiva, sarampo, HIV ou AIDS, catapora, cachumba, as hepatites, a meningite, tem a meningite bacteriana, causada por bactéria, mas tem a meningite viral também, e a varíola. E como eu falei, tem outras. Trouxe essas imagens aqui da gripe espanhola, que teve um surto também. A cachumba, que é conhecido, algumas pessoas conhecem como papeira. A varíola, que é ela, apesar de parecer um pouco com a catapora, mas as pústulas dela são muito mais agressivas e costumam infeccionar. O vírus da raiva, que é um exemplo de vírus que não acomete somente os seres humanos.
Esse mesmo vírus pode atacar morcegos, cães, gatos, causa paralisia, porque ela atinge o sistema nervoso central, e se não for tratado a tempo pode levar à morte, tanto desses animais como dos seres humanos, porque essa paralisia começa nos membros, nas mãos, nos pés, nos braços, e depois ela passa para os órgãos também. A pessoa acaba, se não tratar, tendo uma parada cardiorrespiratória. É isso, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da atividade, uma atividade curtinha, para a gente treinar. E no final, eu vou deixar um espaço para aqueles que tiveram dúvidas ou que tem alguma curiosidade, colocar lá, que no próximo vídeo, quem tiver alguma dúvida a respeito do assunto, durante o vídeo, eu vou procurar responder essas perguntas, certo? Não se preocupem que eu não vou citar o nome do aluno, certo? Então, quem tiver dúvida a respeito, pode colocar lá, que no próximo vídeo eu tento responder. É isso, gente. Obrigada e até a próxima aula.